Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para o último episódio do Bloomcast do ano de 2022 e hoje eu não vim trazer nenhum convidado. Hoje eu vim bater um papo com vocês, queria falar com vocês sobre tudo que eu aprendi com o Bloomcast no ano de 2022, muitas lições que eu tirei e muito mais com o Bloom todo dia em dezembro. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa aconteceu, muitas experiências que eu tive e eu queria compartilhar elas com vocês. Assim como no especial, né? De um ano, eu falei sobre muitas coisas, eu falei sobre as gravações e tudo mais. Mas hoje eu queria falar sobre coisas e lições que eu tirei do Bloomcast, porque me ensinou muita coisa. E é isso, sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Bom, a primeira coisa que eu aprendi com o Bloomcast foi a ter constância. Se você me conhece na minha vida, você sabe que eu sou uma pessoa que acabo fazendo muitas coisas, acabo sempre tendo algum projeto em mente, acabo sempre, sei lá, eu tô sempre fazendo alguma coisa, mas às vezes eu não sou constante e permanente em algumas coisas, às vezes eu começo por um momento e depois eu paro. E vocês viram bastante isso aqui no Bloom durante o ano de 2022. Eu dei muitas pausas assim, mas sobre outra coisa que eu vou falar depois, mas principalmente agora nesse mês de dezembro, essa constância, essa questão de estar sempre indo atrás de coisas, estar sempre falando com vocês, estar sempre me conectando com vocês, né? Então, eu aprendi muito a ser constante e me ajudou muito na minha vida, sabe? Eu acho que ter uma rotina te ajuda a ser constante, né? Quando você sabe o que você vai fazer, né? E uma das coisas também que acabou acontecendo no ano de 2022 também foi eu aprender a ser um pouco mais, a planejar um pouco mais as coisas, a ter datas para algumas coisas acontecerem, por mais que muitas vezes a Thalita que eu diga, eu mesma acabo com o meu planejamento, acabo com a minha organização, mas eu aprendi muito sobre isso, sabe? Sobre essa constância, sobre isso de estar sempre por perto e falando com vocês. Por mais que muitas vezes seja difícil, né? Esse mês de dezembro foi um mês bem assim complicado para isso, né? Porque foram, assim, vários vídeos pra vocês e me desafiou muito, mas eu fui constante, né, durante esse tempo. Só falei 2 dias, mas por coisas, assim, né, que eu precisava. E eu sabia que em algum momento eu teria que ter essa pausinha aí de alguns dias. E eu achei que seria antes, né, mas eu consegui fazer aí 3 semanas sem um buraquinho, né, na programação pra vocês. Então, o Bloomcast esse ano me ensinou a ser constante. Outra coisa que eu aprendi é que construir é difícil, leva tempo, exige gastos, mas vale muito a pena. Construir alguma coisa, né? Construir a sua marca, construir o seu nome, construir credibilidade daquilo que você tá fazendo, leva tempo, leva muita coisa, né? Uma coisa que eu aprendi muito esse ano foi sobre isso, sabe? Sobre concessões, sobre coisas que você precisa deixar pra fazer alguma coisa. Eu tive que deixar muita coisa pra fazer o Boomcast e nas minhas pausas também eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Eu tive que abrir mão do Bloomcast por algum tempo pra me dedicar a algumas outras coisas. Então é isso, construir é difícil. É difícil a gente. Eu sempre falava, né, que às vezes a gente vê um vídeo de algum criador de conteúdo que a gente assiste, a gente fala, nossa, mas só 5 minutos de vídeo, mas só 20 minutos. É porque eu sou a pessoa que gosta de vídeos mais longos, né? Fala, nossa, mas só 20 minutos, mas às vezes a gente não sabe quanto tempo aquela pessoa passou gravando, né? O bruto que ela tinha daquilo, né? E quando eu comecei a produzir o meu próprio conteúdo, quando eu comecei a fazer da minha maneira, do meu jeito, eu percebi que realmente é uma coisa que demanda tempo de você, não é uma coisa que é fácil, não é uma coisa que é fluida. Às vezes você precisa estar inspirado para fazer um negócio, às vezes você precisa e depende de alguma outra pessoa para que o seu trabalho saia, principalmente aqui no podcast, né? Às vezes depender do horário da pessoa, da disponibilidade da pessoa. Então é difícil muitas vezes, é difícil e é solitário também, porque eu que faço tudo praticamente. Eu tenho a Thalita que me ajuda, mas ela me ajuda mais na agenda, em algumas coisas mais
burocráticas, vamos dizer assim, mas não tem nada de burocrático, mas nessas questões mais de organizar algumas coisas, né? Ela que acaba fazendo isso, mas toda outra parte de pensar em conteúdo, de pensar em pessoas, de editar o conteúdo, de publicar o conteúdo, de fazer cortes do conteúdo. Então, é cansativo, sabe? Então, por muitas vezes, eu até falava aqui, né, pra vocês que às vezes eu não publicava não porque eu não tinha conteúdo. Eu tinha conteúdo, eu tinha gravado. Nisso eu sou muito organizada, nisso eu sou muito focada, de sempre ter alguma gaveta, de sempre ter alguém pro próximo episódio. Eu sempre tenho isso em mente. Às vezes eu passo um mês gravando e vocês vão ver aquele conteúdo um mês depois, 2 meses depois. Foi isso que aconteceu nesse Bloom em dezembro todo dia. Teve conteúdo que eu gravei alguns meses, vocês estão vendo esse conteúdo agora. Então, assim, eu sempre fui muito à frente nisso, né? Então é difícil, porque às vezes você quer muito trazer algum profissional, mas às vezes a pessoa não tem agenda, às vezes vocês não conseguem bater, às vezes acontece algum imprevisto comigo ou com a pessoa e a gente não consegue gravar no dia. Então tem muitas coisas, né? Então é difícil, mas é muito prazeroso, sabe? É muito prazeroso. Pra mim, é uma das coisas que me deixa muito feliz, sabe? É uma das coisas que renova as minhas baterias. Eu fico muito feliz toda vez que eu saio de cada papo com cada pessoa. Pode ser um amigo próximo, pode ser alguém que eu nunca conheci, nunca vi na minha vida, e a gente tá batendo aquele papo pela primeira vez. Eu saio reenergizada, eu saio outra pessoa, a minha cabeça expande. Eu sempre. Aquilo que eu digo pra vocês é o que acaba acontecendo comigo, sabe? Eu saio com muitos insights, eu saio pensativa em muitas coisas, eu saio analisando muitas coisas, então. Esse é a coisa mais prazerosa, sabe? Acho que é igual eu sempre. Acho que eu já falei aqui. Que se me colocassem só aqui na frente, só. Yasmin, só grava. Yasmin, só se diverte, só vai lá. E tivessem outras pessoas pra fazer isso por trás, minha filha, eu aqui, ó. Não ia sair. Não ia. Viver sem um sorriso no rosto, entendeu? Esse é daqui a aqui, só sorriso, porque é uma coisa que eu gosto muito, assim, trabalhar com pessoas, conversar com pessoas, saber das histórias, e fazer com que a pessoa se sinta confortável, né? Porque não é só conversar, mas é fazer com que a pessoa se sinta confortável pra falar as coisas, pra se abrir, pra falar com vocês, pra expressar as coisas, né? Então, é difícil, mas no final é muito prazeroso, faz, assim, toda a diferença pra mim, na minha semana, nos meus meses, no meu ano. Outra coisa que eu aprendi é qual é o meu modus operandi, né? Eu coloquei aqui de uma forma bem bem criminal, né? Mas eu consegui aprender como eu funciono, o que é melhor pra mim. Eu acho que eu falei isso no especial, é que no começo eu fazia, às vezes, uma lista gigantesca de coisas que eu queria falar com a pessoa. E aí, às vezes, eu me preparava, procurava alguma pergunta, alguma coisa. E eu falava... E, às vezes, eu queria ticar toda a minha lista, mas aí apareceu alguma outra coisa. E aí, sei lá, eu falo do que eu queria falar ou eu falo daquilo que a pessoa surgiu no momento. Então, eu aprendi que eu sou uma pessoa que eu não trabalho muito bem com pauta. Eu posso ter uma pauta, mas assim, pra me guiar, pontos específicos, mas uma pauta que me prenda e que eu tenha que seguir aquilo, eu não consigo trabalhar bem. Então, muitas vezes quando eu chamo o convidado e ele me pergunta, sobre o que a gente vai conversar? Eu falo, olha, a gente vai ver no momento ali. Às vezes quando é alguém, sei lá, um psicólogo, a psicopedagoga, né, que veio aqui. Às vezes eu tenho algumas coisas já pré-estabelecidas, mas eu também não gosto de falar isso pra pessoa, porque eu quero que seja algo fluido, eu quero que seja alguma coisa realmente orgânica, que aconteceu ali naquele momento. Eu não quero que a pessoa tenha tempo de pensar e falar, nossa, mas será que isso eu vou responder ou não? E eu nunca vou por esse lugar meio polêmico de querer saber essas coisas, então a pessoa pode ficar despreocupada, né, com isso. Mas foi uma coisa que eu aprendi como eu funciono, né? Então, às vezes, o que mais acontece é de eu ter uma folha em branco, e aí daquilo que a gente vai conversando, às vezes quando vocês veem eu abaixada assim, anotando, é porque eu tô frisando aquele ponto e puxando alguma outra coisa que eu posso falar sobre aquilo. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, eu quero que ela... Às vezes ela não completa aquilo, eu quero que ela volte a falar daquilo, então eu anoto. Então eu fui vendo aquilo que funciona pra mim, fui vendo como era melhor pra mim funcionar. Então eu aprendi qual é o meu modus operandi, como eu funciono, como as coisas funcionam melhor no Bloom. Então essa aí é a terceira lição que eu aprendi. A quarta lição que eu aprendi é ter paciência comigo mesma. Como eu falei, eu acabo sendo a pessoa que faz tudo, né? O Bloom é meu, então eu acabo fazendo a maioria das coisas, todo o peso, né, fica em cima de mim. Então eu aprendi a ter paciência comigo. Às vezes igual eu falei, eu fazia
uma maratona de gravações. Teve meses de eu gravar, sei lá, 2 episódios no mesmo dia, de gravar 2 episódios num dia, no outro dia já ter gravação de novo. Então, assim, né, de gravar muito conteúdo, mas na hora de editar, de falar, eu não quero editar isso, sabe? Eu não quero fazer isso agora, eu quero dar um tempo, eu quero espairecer e aprender também que esse momento de pausa é muito necessário também. Tanto quanto esse momento de produção, de trazer pessoas interessantes aqui, o mais importante também é eu estar bem com aquilo que eu tô fazendo, ter paciência comigo de, tá, às vezes eu não quero editar isso, ou às vezes eu quero colocar uma coisa na frente, eu quero, sabe? Ter paciência comigo, entender que às vezes eu tô no mood muito produtiva, que eu quero fazer muito, que eu quero deixar todos os episódios do mês ali já programados pra ir só saindo e tal, e tem mês que não vai ser assim, sabe? Então, ter essa paciência e não achar que eu estava sendo, sei lá, que eu estava sendo preguiçosa por isso, não. Entender que existem tempos e momentos e eu precisava respeitar isso acontecer, então essa foi uma coisa de ter paciência comigo, de esperar o meu tempo, de ir com calma, não ir pisando no acelerador quando não era esse momento, sabe? Então eu aprendi isso. Outra coisa que eu já citei aqui, né? Respeitar as pausas, porque elas também são necessárias. Então, eu falei, né, no começo que 2022 foi o ano que eu fiz muitas pausas aí no meio do caminho. Parei muitos meses, acho que eu já fiquei 2 meses sem publicar nada no Bloom, nem no Instagram, nem aqui. E às vezes eu ficava mal, eu falava, nossa, mas como eu sou péssima, por que eu não tô fazendo, por que eu não tô produzindo? Mas às vezes eu tinha conteúdo, como eu disse, né? Eu tinha conteúdo, eu tinha gravado, né? Mas eu não tava no mood daquilo, eu não queria fazer aquilo. Então, e eu tive que aprender a respeitar as minhas pausas, sabe? Porque sempre quando eu voltava mais feliz, eu voltava mais de boa pra fazer as coisas. Eu já não voltava com uma cobrança de, nossa, isso tem que ser assim ou isso tem que ser assado. Não, eu voltava tranquila, leve, fazendo porque eu gosto, sabe? Eu acho que quando eu tirava isso da minha cabeça de fazer porque eu gosto de entrevistar pessoas, porque eu gosto de conhecer pessoas novas, quando esse já não era mais meu objetivo, eu ficava desmotivada e eu queria parar. Então era nesses momentos que eu parava, eu ia assistir alguma coisa, eu ia ler alguma coisa que me inspirasse, eu ia fazer alguma coisa e no momento certo eu voltava e trazia tudo que eu já tinha gravado e era incrível a volta sempre. Então, e vocês nunca me deixaram, né? Mesmo eu indo e voltando, vocês sempre estavam aqui. Então, entender que as pausas eram necessárias, que demorou pra eu entender, mas que quando eu entendi, já tirou aquele peso, sabe? De estar sendo preguiçosa ou alguma coisa assim. E a última coisa que eu aprendi é a me arriscar um pouco mais na edição de vídeos, porque pra quem não sabe, no começo quem editava tudo era o João, né? Quando a gente tava só em vídeo, ele que editava os áudios e tudo mais. E depois, quando eu passei pro vídeo, eu falei, não, isso aqui eu vou fazer. Eu quero que tenha a minha cara, eu quero que eu vá aprendendo o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, eu quis me aventurar, eu quis fazer isso mesmo, porque eu nunca tinha me colocado, sabe? Eu sempre ficava naquela coisa, eu não sei, não vou fazer, talvez eu coloque na mão de outra pessoa pra fazer, mas eu quis, né, colocar as caras e fazer e tá dando super certo. Às vezes eu vou aprendendo, vou colocando alguma coisa ali, uma coisa aqui, alguma coisa que eu acho legal, alguma coisa que eu vejo no vídeo de outras pessoas, sabe? Mas vou implementando tudo aos pouquinhos, até porque eu não tenho tanto tempo pra fazer isso, né? Mas quando eu tenho, eu tento fazer o meu melhor pra que a edição dos vídeos fiquem legais. Então, é isso. E eu queria deixar algumas dicas pra você que tá pensando em abrir o seu canal no YouTube, ou pra você que quer começar algum projeto, tirar ele do papel, pra você que se inspirou com esse papo de tudo que eu aprendi. E eu vou deixar 3 dicas aí pra vocês que pra mim foram essenciais. E vamos lá. A primeira delas é: seja apaixonado pelo seu projeto. É uma das coisas que é muito clichê, é uma das coisas que as pessoas mais falam, mas é a realidade. Você precisa ser apaixonado pelo projeto que você tá fazendo. É um podcast, sei lá, o seu TCC, sei lá, o roteiro de uma viagem que você tá fazendo. Seja apaixonado por isso que você tá fazendo, sabe? Seja apaixonado pelo seu projeto, goste muito, sabe? Coloca aquilo como algo que você gosta muito, sabe? Ou um hobby que você vai ir atrás.
pega alguma coisa que você seja apaixonado. Pega alguma coisa que você olha e toda vez que você faz aquilo, você sai com um quentinho no coração que você fala, ai, por que eu não faço isso mais vezes? Pega isso, porque vai fazer muita diferença lá no final. E quando chegarem as dificuldades, as coisas, por você ser tão apaixonado pelo seu projeto, você vai falar, tá, é difícil, mas eu amo tanto fazer isso que eu não vou me importar de virar madrugada editando vídeo, eu não vou me importar se eu tiver que deixar de fazer alguma coisa pra tá fazendo isso, sabe? Então, seja apaixonado pelo seu projeto. Isso conta muito. E também em como as pessoas enxergam o seu projeto, sabe? Se você não for a primeira pessoa apaixonada por aquilo, que acredita naquilo, que sonha com aquilo, que tá sempre procurando coisas novas pra fazer, as pessoas não vão ver isso em você. Então, seja apaixonado pelo seu projeto, as pessoas vão acabar se apaixonando por ele tanto quanto você também, porque acaba sendo uma coisa contagiante, né? A segunda coisa é, não tenha medo de ir de cabeça, não tenha medo de deixar de fazer coisas, não tenha medo de construir, né? Não tenha medo de sair da sua zona de conforto, não tenha medo de ir com cabeça mesmo. Por mais que você ache que não vai dar certo, vai de cabeça, vai com tudo, com medo, continua com medo, mas vai, sabe? Começa, a gente precisa partir de algum lugar. E às vezes a gente quer ir de pouquinho em pouquinho, mas não, às vezes a gente tem que ir de cabeça, tem que ir com tudo, porque quando você tá assim, com a sua expectativa no máximo, as coisas começam a acontecer, né? Então, vá de cabeça no seu projeto, se dedique, faça o seu melhor sempre, não espere pelas pessoas, faça por você e as coisas, os resultados vão acontecendo no caminho. Então, vai de cabeça. E a última é, tenha pessoas próximas que façam a mesma coisa que você. Às vezes acaba sendo difícil, dependendo daquilo que é o seu projeto, mas uma coisa que me fez muita diferença esse ano foi estar rodeada pelos meninos do Papo 10. Eu sempre cito eles aqui, né? Mas ter pessoas que façam a mesma coisa que você, que façam um podcast ou que tenham um canal no YouTube, que sejam produtores de conteúdo, sei lá, que estão fazendo TCC também, que estão estudando para alguma prova que você também tá fazendo. Se rodeie dessas pessoas, porque elas vão fazer com que você fique motivado quando você não está motivado. Elas vão falar com você, não, por que você não tá fazendo? Vai lá, vamos fazer e tal. Vão te ajudar, sabe? Vão te levantar, vão te dar palavras, vão falar, nossa, isso aqui que você fez foi muito legal, faz de novo, faz assim, faz assado. Vão te dar um gás pra você continuar o seu projeto. Então tenha pessoas que façam coisas parecidas, coisas próximas de você, que pode ter certeza que o seu projeto vai deslanchar ainda mais. E é isso, gente. Essas foram as coisas que eu aprendi, algumas dicas que eu tinha pra dar pra vocês. Queria muito agradecer a vocês por todo o companheirismo que vocês tiveram aqui durante o Bloom Todo Dia em dezembro, porque vocês foram incríveis, incríveis. Todo dia vocês estavam lá no Instagram vendo o post novo, falando do vídeo que saiu, vocês estavam aqui curtindo, estavam aqui assistindo, então muito, muito, muito obrigada, vocês que fazem tudo isso acontecer, eu só tenho a agradecer a vocês. E é isso, se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo, não se esquece de curtir, de deixar o seu comentário se você aprendeu alguma coisa aqui comigo. E compartilhar esse conteúdo com um amigo seu que você sabe que precisa desse conteúdo, que precisa ficar inspirado por esse vídeo, pra tirar alguma coisa do papel, pra sair cheio de insights desse vídeo. E é isso, gente. Espero ver vocês amanhã e tchau, tchau.